Então, assim, a automação é muito mais complexa e abrangente do que todo mundo imagina. É Verdade. a questão da casa trabalhar para você, né? Para você aproveitar os melhores momentos com a sua família, com seus amigos e, e a casa fazer tudo sozinha. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para entender e enxergar a conexão do todo. Hoje estamos aqui com o D. Tudo bom, pessoal? Um Beleza? salve pro Carlão e pro Dô, que hoje não puderam comparecer. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre casa inteligente com o nosso ilustre convidado, Robson Quitério. Opa, e aí, rapaziada, aí, pessoal. Vamos falar mais uma vez com ele porque são muitas dúvidas, né? Muito assunto. E em uma gravação só a gente não Exato. conseguiu abordar tudo, né? Ah, eu vou Exato, te falar que verdade. passa um dia falando mais, viu? É verdade, cara. E, pô, mano, vamos trazer muita dica hoje, muita coisa bacana aí que vocês podem trazer pra vida de vocês, pra casa de vocês, entender um pouco mais sobre algumas coisas bacanas de uma casa inteligente. Então, fica ligado aí que o bate-papo vai ser bacana hoje, cara. É Vai isso ser aí. legal. E para começar, mano, quais são as principais dúvidas que você tem que responder para o seu cliente numa contratação de um projeto de casa inteligente? Bom, na verdade, assim, são muitas dúvidas. Primeiro, quando o cliente ele quer fazer uma casa inteligente, e fala de automação, né? A pergunta que eu faço para todos os clientes, o que é automação para você? Aí o cara fala assim, apertar um botão e subir a cortina. E o que mais? Apertar um botão e ligar a luz. Isso é normal, isso não é automação, né? Então, assim, a automação é muito mais complexa e abrangente do que todo mundo imagina. É a questão da casa trabalhar para você, né? Para você aproveitar os melhores momentos com a sua família, com seus amigos e a casa fazer tudo sozinha, né? Então, para que isso aconteça, você tem toda uma infra por trás, né? Para que aconteça isso de uma forma perfeita. Sim. Tem muito cliente que liga para mim e fala assim, eu quero fazer um projeto de automação. Eu falo assim, tá bom, o que você quer? Eu quero uma Alexa. E o que mais? Não, só a Alexa para controlar tudo. E você acha de verdade que a Alexa vai controlar tudo. Exato. Eles acham, entendeu? Sendo que a Alexa é somente uma interface de voz, né? Então, assim, você tem várias interfaces de comando para uma casa. Você tem os aplicativos que vão no smartphone, no seu tablet. Você tem o controle da própria automação mesmo, do sistema que tá gerenciando a sua casa. Sim. Aí você tem essa interface de comando de voz e você tem o acionamento físico, que na grande maioria das vezes, o cliente acha que é simplesmente um interruptor ou um pulsador, só que aquilo gerencia a sua casa inteira em cima de condicionais de programação, né? Então, é muito mais abrangente do que qualquer pessoa imagina, né? Sim. Então, o que eu falo para todos os clientes, né? O sistema que a gente propõe, ele te entrega inteligência. E uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Quando todo mundo começa a comparar esse sistema, mas é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é mais do mesmo. Aí você começa a explicar tecnicamente no detalhe, e aí para o cara entender. E tem cliente que fica ainda ali totalmente intransigente, falando assim, não, é igual, é igual, é igual, é igual. Aí eu começo a criar situações e a pergunta que eu faço no final é sempre, quanto custa sua paz? Exatamente. Então, né? isso é muito louco. Aí, na hora que você dá esse clique no cliente, ele começa Sim. a interpretar de forma correta o que eu tô querendo dizer para ele. Sim. Porque ele não tem o conhecimento, né? Não de tem. nada, né? De E nem nada. deve. Nem deve, né? Não, Porque cada um no seu expertise, né? Sim, é verdade, né? É verdade. E essa questão, assim, do conhecimento do cliente. Então, até eu falo pro pessoal da minha equipe, eu, às vezes, cometo esse tipo de erro de falar de uma forma muito técnica
pro cliente, né? E o cliente acaba não entendendo. Eu passei uma situação um dia desses aí, eu tava na casa de um cliente e eu tava com o meu programador. E enquanto eu tava resolvendo um outro assunto, meu programador começou a conversar com o cliente. E ele conversando de conexão, a porta IP, que o Zigbee, que isso, que aquilo. E eu olhei pra cara do cliente, né? E ele, assim, com aquele ponto de interrogação na cara, falou assim, o que eu tô fazendo aqui? O que esse cara tá me falando? Né? Aí, na hora que eu percebi isso, eu tava numa ligação, eu desliguei e eu falei assim, deixa comigo. Eu falei, o negócio é o seguinte, você vai entrar na sua casa, você vai apertar esse botão, vai ligar sua TV, o seu ar-condicionado, vai descer suas cortinas, entendeu? E vai ligar seu sistema de som ambiente da varanda. Ah, é? É tudo isso que ele falou. Né? Eu queria escutar isso. Exato, exato. É muito isso. Então, assim, você tem que explicar para o cliente de uma forma muito didática, entendeu? É a mágica. Ele quer saber qual a mágica vai acontecer na minha casa. Sim. Mas o processo da mágica acontecer, não interessa. Exato. Isso aí é expertise nosso, entendeu? Sim. Então, assim, é muito mais complexo do que todo mundo imagina. Só que a grande mídia, rede social, profissionais que não têm essa capacitação técnica, sim, aí não sabe orientar o cliente. Então, sim, por isso que o cliente acaba interpretando que é tudo igual. Sim. Entendeu? Agora, falando assim de casa residencial, né? Um cliente que vai procurar você, o que ele procura mais? Sistema de iluminação? O que ele quer pra casa dele, geralmente, assim? Ele quer um interruptor que faça tudo? Ou alguma coisa com ar-condicionado? Geralmente ele quer esse gerenciamento, né? De iluminação e de ar-condicionado. Sério? Sério. Como que funciona? Não, gerenciamento de iluminação ar-condicionado, você tem que primeiro entender o projeto do cliente. Certo. Né? Então, assim, uma das coisas que mais onera um projeto de automação é o número de circuitos que você vai colocar e integrar no sistema de automação. Né? Então, você tem uma diferenciação. O que são circuitos dimerizáveis e circuitos on-off, que a gente acaba chamando de relé ou switch. Né? Então, sim, o on-off e o switch é aquele lance que liga e desliga. O dimerizável é aquele que cria o ambiente. Que dimeriza, você consegue controlar a intensidade da iluminação. Entendeu? Entendi. Então, isso faz uma diferença. Um gerenciamento maior no... Exato. Desses caras, e o on-off é só liga e desliga. Exato. O on-off é que todo mundo está acostumado. Sim. Só que aí, essa questão do dimerizável é um lance que valoriza, agrega um valor absurdo ao projeto arquitetônico e ao conforto do cliente, entendeu? Então, assim, dentro da automação, nessa parte de iluminação, você pode criar cenas, por exemplo, né? Que a gente fala muito em cenas. Então, uma cena, cheguei em casa, qual a lâmpada que você quer que acenda e qual a intensidade que acende, sim, essa lâmpada? Ela vai mudar a intensidade conforme o horário. Então, se for de manhã, você chegou em casa de manhã, você vai colocar o seu dedo na biometria, por exemplo, abriu a porta e está tudo conectado, tudo funcionando conforme a sua necessidade, a lâmpada não precisa estar acesa porque está tendo, sim, incidência de luz externa. Agora, se é à noite, aí, beleza, vamos ligar essa lâmpada. Qual a intensidade dela? 20%, 30%? Cara, a gente sempre configura o sistema de iluminação de 0 a 70%. Bacana. Por que isso? Não de 0 a 100%. Porque a grande maioria das pessoas não sabem isso. De 0 a 70 e de 0 a 100, essa diferença dos 70 para os 30... Peraí. A diferença de 30%. Isso. De 70%. Isso. Essa diferença de 30%, o nosso olho não identifica. Não identifica. Só que a conta de luz identifica no final do mês. Isso que eu ia falar, né? Você o bolso identifica bem. Exatamente. E aí, então, você consegue proporcionar uma economia de energia para ele. E esse gerenciamento o cliente consegue fazer através do aplicativo no celular? Extremamente simples. Porque, assim, no celular, no aplicativo da automação, por exemplo, você tem lá o sala de estar, por exemplo, ou sala de home. Certo. Você vai ter os circuitos de iluminação que está ali. E você tem uma barrinha que a gente chama de slider. E nesse slider você controla de 0 a 100%. E aparece a porcentagem. Exatamente. É extremamente simples e intuitivo. Então você controla essa porcentagem. Só que o que você vê, que é 100%, na programação já trava 70%. Já trava 70%.
entendeu? Então, assim, na grande maioria das vezes, o cliente ele tá jogando 100%, mas ele tá sempre a 70%. E o bolso dele tá economizando um bocadinho de dinheiro, entendeu? Se você pega uma casa aí com muitas iluminações, né? Uma casa grande, né, cara? cara. Vamos colocar a longo prazo, o pouquinho Não é- faz a diferença, Não é faz. nem a quantidade da iluminação. É também o hábito, né? Exato. Às vezes o cara tem o hábito de deixar todas as luzes acesas. Por exemplo, meu apartamento é pequeno. Se eu deixo todas as luzes acesas, o custo é bem alto. E eu tô num cômodo e o outro cômodo tá sem ninguém lá com a luz acesa. Exatamente. E assim, tocando nesse ponto, um grande facilitador é que no sistema de automação, cara, você pega o aplicativo do celular, você abre, você só vai saber ali em tempo real. Você estando no local ou não, estando no Azerbaijão, na China, você vai saber que lâmpada que tá ligada. Aí você vai, aperta um botão e desliga. Porra, legal, cara. Falando de ar-condicionado agora assim, né? Digamos num cenário que tá um puta frio, cara, sei lá, menos de 10 graus. Você sai do trabalho, você vai chegar em casa em torno de 30 minutos. Só que eu quero chegar em casa e já ter meu quarto quente, aquecido. Aham. Eu consigo, com essa distância do meu trabalho pra minha casa pelo aplicativo, já acionar o meu ar-condicionado? Com Pra certeza. quando eu chegar e já, porra, tá quentinho o meu quarto. Com certeza absoluta. A gente pode criar botões customizados, por exemplo, você saiu do seu trabalho. E aí eu posso criar um botão para você, por exemplo, casa. Você aperta o botão casa, o sistema já vai identificar. Então a gente pode criar uma condicional de programação contando o tempo médio que você leva do seu trabalho até a sua casa. Sim. Entendeu? E nesse período que você está transitando, eu posso criar as condicionais de programação que você quiser. Então, por exemplo, eu quero que na hora que eu chegar em casa, minha casa esteja climatizada a 20 graus, a cortina esteja aberta, a minha TV ligada no Netflix, na série que eu estava assistindo, ou o sistema de som ambiente já funcionando, minha chopeira ligada, ou minha banheira já aquecendo, entendeu? Então, você consegue fazer tudo isso num botão customizado no seu celular. Isso de qualquer parte do planeta Terra. Entendeu? Em tempo real, sem delay, sem nada. Entendeu? É verdade, você consegue gerenciar tudo, de qualquer lugar. Então, isso é muito legal. A automação te proporciona muita facilidade, muito conforto. Tem gente que fala assim para mim, sistema de automação é muito complexo. Não é. É muito fácil, muito intuitivo. Sim. Entendeu? O que acontece, o que eu vejo, é que tem algumas empresas que simplesmente executam o sistema de automação e não orientam o cliente. Aí fica difícil. E isso é o simples, mas não é tão simples, né? Porque nem todo mundo sabe mexer nesse aplicativo, por exemplo. E é bacana, assim, um pós-obra, eu acho que é muito legal isso, né? Você sentar com o cliente e falar, funciona assim, entendeu? Ensinar o cliente, né? É legal, né? O que a gente costuma fazer sempre é gerar um documento em PDF, tá? E no dia da apresentação desse documento, eu costumo dizer que é o dia da chamada oral. Né? Eu sento com o cliente e falo assim, vem cá, sabe fazer funcionar? Não sei, é muito difícil. Não é. Cara, e assim, a gente orienta, e se o cliente falar para mim, eu quero que você crie, que nem tem o controle da automação, por exemplo, devia ter trazido aqui para mostrar para vocês. Então, assim, na base, o controle da automação, se você olhar para ele te lembra muito um controle de TV. Entendeu? Sim. Só que ele gerencia a sua casa inteira. Você tem alguns botões que você gerencia a casa inteira. E aí, o que acontece? Tem uns botõezinhos ali das cores primárias, que é amarelo, verde, vermelho e azul. Esses botões, eu posso criar algumas condicionais de programação para facilitar a sua vida, por exemplo. Tipo então, um perfil, né? Então, por exemplo, o cara gosta muito de música. Então, música, eu sempre jogo no botão verde, porque a grande maioria das pessoas usa o streaming do Spotify. Sim. Né? Podia falar o nome do cara? Não. Tranquilo. E aí, cara... nós estamos lá, inclusive. Isso é muito bom. E aí, o que acontece? Essa empresa, o logo dela é verde. Então, tem um botão verde. Então, você costuma associar. Então, o cara fala assim, eu quero chegar em casa, quero ouvir música. Aperta o verde. Acabou. Entendeu? E aí, se a casa dele tiver 2, 3, 4, 10 ambientes sonorizados, eu posso gerenciar dentro da condicional de programação, que na hora que ele apertar o verde, vai tocar 3 ambientes, ou todos os ambientes, ou um ambiente só.
Entendeu? Ou seja, né, a casa vai trabalhar para você. Exato. Você vai Sempre. definir Sempre. de acordo com a sua necessidade, né? Exatamente, Pô, eu quero exatamente. assim, então é assim que vai ser. Exatamente. Sem limites, né, cara? Não tem limite. O céu é limite. O E céu é você limite. tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão da informação, né? É o que Porque, faz a diferença. por exemplo, você falou lá da interface de comando de voz. Eu posso muito bem achar que eu vou comprar para minha casa aquelas luzes que são Wi-Fi, que tem inteligência, e aí eu tenho lá minha interface de comando de voz, as duas mais populares, acho que Alexa e Google, Exato. né? E aí eu acho que eu tô com uma inteligência na minha casa, porque através do aplicativo da minha interface de comando de voz, eu vou lá e falo, liga tal ambiente, aí a luz vai ligar. Só que ali eu só tô gerenciando o liga e desliga. Eu não consigo, através dele, falar, em tal hora eu quero que liga tal, em tal hora eu quero que liga tal. Eu quero que a intensidade seja essa ou essa. Eu não consigo ter essa gestão aprofundada. Que aí entra o que você está falando. Exatamente. A questão de você informar o cliente e ele ter a ideia clara do quanto ele pode brincar ali com os ambientes dele quando ele tem realmente uma automação implementada. Exatamente. Voltando num passado recente, o que eu digo é o seguinte: quando você tem um sistema desse, o que você tem? Um controle universal. Simplesmente um controle universal. Sim. Ele não te entrega inteligência, ele não sabe sua rotina, ele não sabe seu estilo de vida, ele não sabe suas preferências. Não cria nem o perfil, como você falou, né? Exato. Quando eu chegar em casa, aperta esse botão já vai me dizer que só a luz daqui, dali, com tal intensidade que vai ligar. Não. Exatamente. Então, isso é muito louco. Isso é uma das questões que dentro do briefing, na apresentação de um orçamento para o cliente, ele começa a entender a diferença de um sistema para o outro, entendeu? Sim. Ele vai perceber que nem tudo que reluz é ouro, entendeu? Tem que estar vendo, né? Se eu fizer uma analogia aí a grosso modo, nós estamos falando que esses dispositivos de comando de voz, ele está só amplificando o meu comando, amplificando o meu botão. É uma ponte? Quando a gente fala, é uma ponte de comunicação e um amplificador também, né? Mas assim, como você mesmo citou agora há pouco, ele não vai te entregar inteligência. A inteligência tem que ter o ser humano atrás, entendendo a tua rotina, para criar as condicionais de programação que atende de fato a sua necessidade, entendeu? E que faça com que a empresa, a embarcação, trabalhe a seu favor, entendeu? Isso pode ser alterado conforme a tua fase de vida, entendeu? Então hoje, por exemplo, você é um cara solteiro, então você tem uma situação, sua casa é inteligente, aí você casou e teve filho, mudou totalmente. Porra, legal, mudou totalmente a sua situação, entendeu? Só que o seu sistema, ele permite que eu faça essa alteração. Então isso é muito louco. Gerenciamento. Cada vez que eu converso sobre casa inteligente, eu vejo que eu posso ir além. Não, a cabeça vai expandindo, pode. O céu é o limite, cara. Por exemplo, eu comprei uma casa, uma mansão, por exemplo. Eu chego em você e eu falo, cara, minha prioridade é segurança. Uhum. O que você pode me oferecer? Eu sou uma pessoa leiga. Fala, cara, eu quero uma casa inteligente que converse comigo referente à segurança, medo de uma pessoa invadir ou algo do tipo. Legal. O que você pode apresentar? Cara, assim? por exemplo, a gente pode ter uma situação de controles de acesso, então fechaduras inteligentes com acesso biométrico, seja acesso biométrico com leitor facial, sem o cartão de aproximação. Então, legal. Nessa questão, por exemplo, você tem os seus prestadores de serviço dentro da sua casa diariamente. Sim. Esses prestadores, eles trabalham hipoteticamente segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Uhum. Legal. Se de repente um prestador desse chega na sua casa num sábado e você está viajando, ele sabe que você está viajando, e ele tentou acessar a porta, automaticamente, a partir do momento que ele tentar acessar a porta, seja por qualquer tipo de acesso, biometria, facial, enfim... Sim. Você vai receber um aviso no seu celular que essa pessoa tá lá. Exatamente. Entendeu? Aí você vai ter um controle do log de acesso dessa pessoa. Quantas vezes ela entrou, quantas vezes ela saiu, em quais horários e quais dias.
Caracas. Você consegue ter esse gerenciamento todo. E aí, por exemplo, numa situação dessa, que você recebe um aviso que a gente chama de push no celular, você pode condicionar, abrir a imagem da câmera e no seu celular e você falar com essa pessoa com som bidirecional. Fala, e aí, tudo bem? O que você está fazendo aí? Tipo, você prevê um sistema, né, de comunicação, né, para você conversar com essa pessoa e você consegue, você faz esse planejamento na hora do projeto, né? Exato. Você programa, por exemplo, X pessoas de segunda a sexta-feira, das 8 às 5, eles conseguem acessar. Exatamente. Por exemplo, você chegar às 6 horas da manhã, vai tentar acessar não e vai ter entrar, um bloqueio. Não vai entrar. Já chega um aviso no seu celular. Exatamente. Falando, opa. Não vai entrar, a pessoa não vai entrar. Isso é tanto usado para ambientes residenciais como ambientes residenciais para locação, por exemplo. Vou dizer para você, tipo, você tem alguns imóveis e você loca ele por Airbnb. Então você consegue dar o acesso para as pessoas a partir do momento que ela pode entrar. Então você gerencia isso através do sistema de automação. Então a pessoa alugou meu apartamento, ela pode entrar só às 8 da manhã. Se ela chegar às 7, ela não vai entrar. Você não precisa de ninguém lá. Entendeu? E aí, a partir do momento, se ela alugou por 24 horas, por exemplo, 8h01 do dia seguinte, ela não entra mais. Entendeu? E você tocou no ponto que eu ia até perguntar. A questão do quanto isso também te economiza, né? Porque, por exemplo, você não precisa de um recepcionista estando lá. Exato. Você já passou as informações, data, hora, qual é o quarto, você passou todas as informações... Você não precisa ter alguém ali. Não precisa. Você reparou que alguns prédios já estão começando a mudar esse sistema? Não tem mais porteiro? Sim. Tá começando a mudar? E eu comecei a ver bastante isso, né? E eu vou te falar Sistema digital, câmera. Esses dias, que nem só pra complementar, eu fui no apartamento de uma amiga minha, e aí eu toquei no interfone dela, e não atendeu, alguma coisa aconteceu, e a central da Intelbras, não tem problema falar, eu acho, me ligou questionando qual que é o meu nome, aonde que eu ia e tudo mais, mas não era uma pessoa física, era um sistema por trás que gerenciava aquilo. E eu fiquei tipo, eu cheguei e falei, mano, quem foi que me ligou? Da onde que veio? Ela me explicou, é uma central por trás que veio pela câmera, que você queria ir em tal lugar, ninguém atendeu. Eu falei, caracas. E já tá mudando, é realidade, já tem muitos prédios assim. Né? Eu vou te falar que isso aí já acontece há pelo menos uns 4 anos. E eu tenho um amigão, um irmão, né? Ele tem uma empresa de segurança aí bem conceituada. E essa questão de portaria eletrônica 24 horas, cara, isso é uma realidade. Sim. Eu acho muito vantajoso, muito viável, porque é o seguinte, você tem um sistema extremamente inteligente, automatizado e com redundância. Então, assim, a central dele fica no local. E ele gerencia não sei quantos condomínios. Exato. Então, na hora que você chega lá e aperta o interfone, você acha que está falando com o porteiro que ele está localizado ali. Não. E não. Ele não tá. Entendeu? Ele tá numa central. Só que é o seguinte, se porventura acontecer alguma situação de pânico, assalto, sequestro, invasão, enfim. Cara, você tem todo um sistema por trás que se o cara entrar, ele não sai. Entendeu? Exato. E é isso que eu falo. Isso é automação inteligente. De verdade. Entendeu? E funciona de verdade. Então, quando a gente fala de automação, empresas conceituadas têm que pensar o quê? Na redundância e não deixar o sistema falhar para o cliente. Sim. Então, não é simplesmente um comando de voz e um dispositivo baseado no Wi-Fi que vai resolver sua vida. Entendeu? Você tem que pensar muita coisa em questões de segurança, em questões de redundância, entendeu? E de funcionamento e principalmente de praticidade. Entendeu? Eu acho que assim, você tocou no ponto que eu acho que é muito primordial na segurança e que talvez a gente não se atente. A questão da redundância, né? Sim. Porque assim, se você tem um puta sistema inteligente, mas você tem uma forma, vamos dizer assim, fácil de você desligar, você acaba não tendo essa segurança, né? Porque se você está falando de vamos colocar como maldade, né? O cara que quer se aproveitar disso, o cara vai pensar numa forma de desligar isso aí. Claro. Entendeu? Então, meu sistema de automação tá só, sei lá, no cloud, tá só
no servidor, independente de onde esteja, mas que seja fácil do cara desligar, que o cara, sei lá, o cara corta a energia, o cara derrubou a segurança, meu, acabou a sua segurança. Um excelente ponto que você tocou nessa questão de automação, de redundância, voltada à energia, né? Então, hoje em dia, quando a gente realiza um projeto de automação, o que a gente faz? A gente, obviamente, tem os pontos de alimentação elétrica dentro do ambiente, né? Padrão, né? De engenharia e arquitetura. Aí a gente determina que vai ter um sistema de no-break. Beleza. Sistema de no-break. Que seria por causa de queda, né? Exato. Só pra explicar, né? E aí, eu tenho um sistema também que eu consigo agregar a ele, que é o sistema de backup de energia. Então, assim, eu tenho um no-break e tenho um backup de energia que eu faço em cima do no-break. Além disso, eu tenho a energia fotovoltaica. Exato. Né? Então, eu tenho Importantíssimo. a energia fotovoltaica me abastecendo, eu tenho o no-break e tenho o backup de energia. Então, vamos imaginar, acabou a energia na minha casa, entrou no no-break. Entrou no no-break, acabou a energia no no-break, fotovoltaica, alimentou o quê? Meu sistema de backup de energia. Entendeu? Então, assim, eu vou ter pelo menos uma segurança aí de, no mínimo, umas 18 horas. Em 18 horas é impossível, quer dizer, né? A gente nunca sabe. Mas ao longo da nossa vida, que a gente que já é mais experiente, nunca ficou mais que 3, 4 horas. Nem naquela época lá atrás do apagão, né? No apagão não ficava assim, tipo, 24 horas sem energia, né? Pelo menos aqui em São Paulo, não, né? Então, cara, você tem essa redundância. E isso é extremamente importante, é o que eu falo para os clientes, né? Você tem um no-break de mercado, né? De 1.500 VA, 1.200 VA, legal, ele vai segurar ali por 3, 4 horas. Os dispositivos, o pessoal tem que entender o seguinte, quando a gente fala disso de no-break, não é para segurar a sua casa inteira e dar festa. Exato, você programa o que você... São as prioridades. As prioridades, então são iluminação de segurança, seu freezer. Exato, geladeira. Coisas que são essenciais, entendeu? Já quando acabou a energia, tira as carnes do freezer. E a cerveja vai esquentar. Então, a gente tem que orientar sempre o cliente a isso, entendeu? Mas quando você tem essa redundância, que você tem fotovoltaica, backup de energia, você tem um range muito maior. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com cada detalhe nisso. Isso é um investimento que o cliente faz em nome da paz dele. Então, vai muito da... Eu bato muito nessa tecla da paz, porque quando a gente fala, né? Quando a gente apresenta um orçamento de sistemas de automação, sistemas inteligentes, o cliente começa a colocar preço e não valor. Exato. Entendeu? E o fator é inverso. Você tem que enxergar o valor da coisa, entendeu? Exato. E aqui, imaginar aquela situação de você estar num apuro e a quem você vai recorrer, entendeu? Exato. E é importante você explicar para o cliente. Eu bato sempre nessa tecla para ele entender. Porque nem eu, dando um exemplo, eu fiz uma reforma numa clínica e eu falei sobre o no-break para eles. Eu falei, é importante. Por quê? Se acabar a energia aqui, você tem que ter energia numa sala de vacinas, por exemplo. Se tiver um cliente aqui, não pode parar. Você tem as geladeiras que tem as vacinas. Não vai perder pode parar. tudo. Você tem uma câmara fria, não pode parar de jeito nenhum o ar-condicionado para refrigerar e tudo mais. Então, é essencial você ter em pontos estratégicos. Aí você explica para o cliente. Porque se você ficar 10 horas, por exemplo, sem energia, imagine o prejuízo que você vai ter perdendo as vacinas, que vai sair da temperatura. Exato. Faz a conta inversa. Aí a gente entra e fala assim, é investimento, é aquilo que a gente conversou. Exato. Não é custo, cara, é investimento. Aproveitando o seu gancho aí, saindo de energia e trazendo para a rede, né, rede de dados, né, tinha feito há um tempo atrás, eu entregue um projeto corporativo, né, um projeto comercial, na verdade, Legal. Onde peguei o projeto numa estrutura já pronta e é uma coisa que eu costumo evitar, mas foi uma indicação, tal, vamos fazer. E no momento que a gente pegou essa obra, falei para o cliente que ele poderia ter problemas de rede por conta da estrutura da rede dele ser antiga, aquela coisa toda, e é um ambiente comercial que lida com alimentos, né? Certo. Então, toda a parte de emissão de pedidos, de pagamento de conta, é através do quê? De sistema.
E esse cara, eu falei pra ele nesse momento, esse primeiro momento, e ele falou assim, não precisa se preocupar com isso. Eu falei assim, cara, você tá com o sistema 100% online. Se cair a sua conexão, seu ambiente vai parar. Ah, mas me faz um orçamento. Fiz orçamento pro cara. Nossa, isso é muito caro. Tá bom. Tô te avisando. Se sua conectividade parar, o seu sistema vai parar. Você não emite pedido, você não recebe de ninguém. Você faz a conta inversa. Exatamente. Qual que é o prejuízo de um dia sem pedido? Exatamente. E aí eu apresentei para ele ainda. Eu falei assim, ó, o investimento, né, o preço que você tá falando que é muito alto e o investimento que você vai fazer, você recupera praticamente num final de semana. Entendeu? Você quer pagar para ver? Quero. Pagou. Me ligou no final de semana. Literalmente pagou. Exatamente. Não consegui emitir pedido, não consigo receber nada. O que eu posso fazer? Trocar rede. Simples assim. Só segunda-feira, né? Mudar a Você estrutura perdeu o final de toda. semana, E eu avisei, praticamente. eu antecipei ao problema dele. Então, isso é uma das premissas de uma empresa que trabalha com inteligência, com casa inteligência, com automação, tem que fazer para o cliente. Esse trabalho de consultoria, de mostrar o que é, qual que é o nosso diferencial. Entendeu? A gente se preocupa muito na deficiência do sistema, na falha, entendeu? Na paz, eu volto na paz. Olha o prejuízo que esse cara teve. Não, entendeu? a dor de cabeça, Exatamente. no domingo. Porra. E eu ainda falei, e olha que você atendeu. Exato. Porque tem muitas pessoas que vê domingo lá ligando e falam, não, só segunda-feira. Exato. E assim, ó, eu cliente, de repente eu liguei lá, o cara tá com problema, eu posso nunca mais ser cliente daquele lugar. Exato. Posso nunca mais Você ser tem cliente esse daquele prejuízo lugar. ainda, né? Exato. Fala, porra, liguei lá, ninguém me atende, não consegue tirar pedido. Como assim não consegue tirar pedido? Cara, Não ligo mais. E assim, tocando nesse ponto, é um lugar que tem uma localização clássica de São Paulo, entendeu? Estratégica, chique, que é o seguinte, ou é céu ou é inferno. Então assim, você tá no céu. Um momento desse vira um inferno na sua vida. E aí você sabe que o marketing mais eficiente e o mais antigo do planeta Terra é o boca a boca. Você pode ter Instagram, você pode ter Facebook, pode ter o que for. Só que é o seguinte, o boca a boca. Se eu ligar para um amigo meu e falar assim, vou em tal lugar, eu falo assim, não vai que não funciona. Ele vai falar para 7. E 7 vai falar para 14. E aí começa. E assim vai. E você tocou no ponto que você fala muito de paz. Eu vou colocar uma palavra aí que eu acho que anda junto com a paz. A experiência. Sim. Né? Muito. Que é o que eu falei. Às vezes uma experiência ruim, o cara não volta mais ali, velho. Não volta. E ele pode ter dado azar de ser o único dia no ano que deu ruim ali. Mas o cara eu já vai voltar. vivi isso, viu? E aí eu já vivi isso. E o boca a boca dele vai ser negativo pra sempre. Exatamente. E nesse dia vem pessoas importantíssimas, né? Tudo dá errado. Pois é. É sempre assim, tudo dá errado. Fala, não é possível, cara. Pois é. Não, a gente, trazendo para números, né? Vou colocar números fictícios aqui. Por exemplo, o seu orçamento deu 100 mil, aí o outro deu 40, que é com coisas mais baratas. Aí ele fecha com o de 40, que não funciona. Aí ele vai ter que fechar o seu 100 mil. Aí já quase... Ou ele sai aumentou... de 40, ou ele sai de 40 e vai pra onde 60. Já aumentou mais ou menos quase 50%, só que você tem o prejuízo do final de semana. Então, olha a dor de cabeça, porque você viu como custo e como despesa e não como investimento. Cara, é simples uma coisa assim. que eu falo para todos os clientes, né? Eu não tenho medo de concorrência. Que seja a mesma concorrência, que concorra com o mesmo sistema, com a mesma tecnologia que eu estou propondo ao cliente. Eu não tenho medo disso. Porque a gente trabalha com uma empresa, né? A gente representa uma empresa no Brasil, Boa. que você tem uma política comercial a ser seguida. Sim. Qual que é o diferencial que você tem aí em relação aos clientes? Primeiro, assim, a premissa é, quem tá dentro desse sistema não é aventureiro. Você tem que ter a certificação internacional e a gente tem, né? Então, assim, o que a gente ganha do nosso concorrente? Atendimento, suporte técnico e serviço. É isso, entendeu? Quando você compara o valor dos produtos do sistema,
é igual. Qualquer lugar do mundo. Vamos falar da grande marca aí que a gente gosta de usar, né? A maçãzinha. A maçãzinha. Cara, em qualquer lugar que você for do planeta Terra, é o mesmo preço. Sim. Você tem a variação do câmbio. Claro. Mas em dinheiros é a mesma É o coisa. mesmo preço. Entendeu? E é o que eu falo. O que a gente trabalha é o mesmo conceito. Você vai ganhar o quê? No quê? Diferencial de serviço de atendimento. E prazos também. Né? Então é uma coisa que a gente costuma sempre atender e praticar muito e cumprir essa questão de prazo, que eu acho que é um grande diferencial. Tem muita empresa que fala assim, eu trabalho com automação, eu trabalho com tecnologia, eu faço uma sala de cinema na sua casa, eu faço o sistema de som ambiente, tudo. Só que o cara faz o estudo disso. A gente faz estudo trazendo para o som ambiente, por exemplo. A gente pega um ambiente, a gente vai ver a metragem, entendeu? Vai ver qual a caixa de som correta, se ela vai ser embutida, se vai ser de sobrepor, se vai ser em wall, na parede. Tudo influencia, né? Exatamente. Qual a propagação de som que vai ter. Ambiente aberto é diferente, Exato. né? Tudo influencia. Faz muita diferença. O tipo de cabo que você usa, entendeu? Você vai fazer um sistema de home theater ou de som ambiente na cidade grande, é uma situação. Você vai fazer no interior, é outra. Você vai fazer situação, na praia, né? Mudou totalmente de figura. E aí o que acontece? Tem muitos profissionais, né? Muitas empresas aí, não vou nem chamar de profissionais, vou chamar de empresas, que ele faz o quê? Ele copia e cola, copia e cola, copia e cola. Só que o que serve aqui não vai servir lá. Exatamente. Entendeu? Cada caso é um caso. Exato. Então, eu costumo sempre bater na tecla do que a gente faz um trabalho de alfaiataria. Eu entendo o que você quer e vou costurar em cima do que você quer. Exato. Entendeu? Sempre assim. Porque não adianta eu pegar... Não é linha de produção. A gente trabalha com produto customizado. Sim. Entendeu? Você tem a base. Quando, que nem, por exemplo, quando a gente fala de programação, né? Até um lance que eu citei agora há pouco aí do meu programador. Programação básica a gente entrega quando o cliente não tá. Entendeu? Então, essa programação básica. Mas sempre vai se marcar uma reunião pós essa entrega para entender de fato o que ele quer. Exato. E aí a gente vai customizar em cima disso. Porque é o que a gente fala, né? Você quer que a sua casa ou o seu restaurante ou área comercial trabalhe para você. Claro. Para isso, não é nem isso. Uma reunião não é o suficiente. Não. É uma, é duas, é três. Por quê? Quanto mais reuniões, mais clareza, mais perfeição e qualidade você consegue entregar. E todos saem ganhando, né? Porque nós que somos prestadores de serviço, a gente conseguir entregar alguma coisa com qualidade, pô, é muito gratificante, né, cara? Nossa, é demais. É demais. Você vê o negócio pronto lá, você fala, pô, velho. Não, a mais importante pra mim é quando o cliente fala assim pra mim, com perdão da palavra, ficou do caralho. É isso. Meu, era isso que eu queria. Ou quando o cara fala assim, eu não imaginava que eu fosse ter isso. Exatamente. Entendeu? É satisfatório, mano. Até porque a paz e a experiência é individual, né? Exato. É individual. Exato. Agora, na outra vez que a gente gravou, você deu um exemplo de montar um perfil, e aí no exemplo que você estava falando do perfil, você falou do idoso, por exemplo. Sim. Né? E aí você tocou na questão do sensoriamento, né? Do sistema de sensoriamento. Sensacional. Hoje, o que a gente tem de possibilidades no sensoriamento? Falando assim, talvez mais simples, porque A grosso é claro, modo, né? o céu é o limite. Sim. Mas o que a gente tem hoje disponível de sensoriamento? Cara, eu vou te dar um exemplo assim muito simples, Boa. tá? Que é, por exemplo, hoje a grande maioria dos apartamentos tem a varanda gourmet. Sim, Né? verdade. Na varanda gourmet você tem um mobiliário. E esse mobiliário, ele é sensível à luz. Né? Então, assim, você tem uns móveis bacana, de madeira, enfim, de material natural, material sintético, que a gente sabe que o fator UV, incidindo direto ali, ele vai... exatamente. Ele vai fazer o quê? Vai mudar a cor do seu móvel, do seu papel de parede. Todo mundo já reparou alguma vez, né? Fala, mano, minha mesa tá ficando mais clara, velho. Exato. Então, por exemplo, essa questão do sensoriamento, de uma forma muito simples, muito básica e muito inicial, o que é?
eu determinar, por exemplo, que meu sensor identifique quantos lux estão entrando ali e qual mal esse lux vai fazer em cima do meu mobiliário. E a partir do momento que ele identifica que a luz está muito forte vindo de fora, o que ele faz? Ele fecha a persiana. Fecha a persiana. E aí tem aquele fator que você fala assim, tá bom, e se meu envidraçamento de sacada estiver aberto, vai fechar a persiana, vai estragar minhas cortinas. Não, tem um sensor para identificar que ele está aberto. Entendeu? Então você tem sensores para identificar. Cara, eu fico sem palavras, cara. Eu fico, não é possível, cara. É quando eu falo, o céu é o limite, entendeu? É o limite. E aí, se você procurar, você tem sistemas de envidraçamento de sacada, né, de varanda, de forma linear, né, que ele fecha e abre sozinho. Isso que eu ia falar, você pode programar também isso, né? Pode. Você prevê, né, em projeto que isso pode acontecer, então Exatamente. vamos automatizar. Isso não é uma expertise nossa. Eu sei que tem alguns fabricantes que disponibilizam essa tecnologia e a gente bota inteligência nessa tecnologia. Sim, né? fica um conjunto, Exatamente. Né? A gente faz a integração desse sistema. Puta que Entendeu? bacana, Então você tem sensacional. o sensor de luminosidade, aí você tem um sensor que identifica que uma folha de vidro está aberta, e aí você tem outro sensor que manda fechar tudo e descer. E aí entra não só o sol, entra a chuva também, né? Exato. Tudo. Exato. E da mesma maneira que ele fecha, ele abre. Ele abre. Então, por exemplo, ele fechou, você vai ter, hipoteticamente falando, uma incidência de luz muito forte para queimar a pintura dos móveis, o papel de parede, enfim, das 14 às 16h39. Beleza. Às 16h40, seu sistema abre as cortinas, abre envidraçamento e você tem ar puro dentro de casa, liga o ar-condicionado e faz aquela coisa toda, entendeu? Sensacional. E a gente, sem pensar em valor, né? Em preço, melhor preço, dizendo. Sem pensar em preço, a gente tem hoje, encontra no mercado, possibilidade de usar sensor em quase todos os equipamentos de uma casa? Sim, sim. Eu ia perguntar isso. Sendo mais específico, eletrodomésticos, né? Eletrodoméstico ele tem que ter uma certa tecnologia. Né? Ele tem que ter conexão IP para que você consiga gerenciar ele. Então, por exemplo, uma geladeira, um forno, um cooktop, né, um por cooktop, você consegue se ele tiver essa conectividade. Tem alguns fabricantes... Mas já existe no mercado fabricantes que têm essa inteligência. Já. E não é de hoje. Então, por exemplo, se eu quiser ligar meu cooktop... Sim. Pelo celular, se você quiser, eu consigo. por exemplo, você sai para trabalhar. E aí que você volta às 8 da noite, por exemplo. E você quer um frango assado pronto na hora que você estiver lá, chegando em casa, e esse seu forno tiver conectividade dentro da automação, na hora que você entrar, abrir a porta, ele vai estar prontinho. Ou se eu abriu a porta, você adora tomar um cappuccino sempre que chega em casa. Se essa cafeteira tiver tecnologia e conectividade, eu crio uma condicional de programação. Não, é que nem assim, ó. Na hora que você abrir a porta, você bebe seu café. Ó, eu não cozinho muito, mas eu sei que em vários casos tem que pré-aquecer o forno. Uhum. Você tá aqui no seu sofá vendo uma receita, mano. Exato. Eu tenho que pré-aquecer, sei lá, em 15 minutos, eu já ativo um aplicativo aqui no meu sofá lá, deixo já pré-aquecendo lá o forno. É isso. Mano, é possível. Muito. É possível, não só isso, por exemplo, a cerveja tá acabando, você recebe um aviso no seu celular. Importante, hein? Importante, hein? Isso aí você gosta. Esse é o aviso principal. Esse aí vão gostar. Dessa dica eles vão gostar. Dessa dica fala, opa, tem só 3. Não, mais. Exatamente. Você consegue estabelecer um ponto do pedido de reabastecimento dos principais itens da sua geladeira, por exemplo. Mas é o eletrodoméstico já preparado para isso. Sim. E aí vocês, por exemplo, faz a configuração, isso, né? Para o aplicativo conversar com esse eletrodoméstico. Exatamente. Grandes marcas já disponibilizam isso, entendeu? Isso aí você pode integrar na sua casa inteira. Você já pegou o projeto assim? Não? Já peguei. Que legal, cara. Já peguei alguns, sim. Até disparar, por exemplo, pedido de compra. Então, por exemplo, essa questão mesmo da cerveja, a cerveja está acabando. Então, você estabelece um ponto do pedido. Quando tiver 4 long neck na minha geladeira, dispara um pedido para o mercado. E aí... Automaticamente? Exatamente.
Pra uma pessoa que bebe sempre, né? É. Não só cerveja, Não, como não, mas vinho, assim, não, água, carne, normal, qualquer coisa. qualquer exato. tipo de coisa, Qualquer coisa. entendeu? Falando sério. Qualquer tipo de coisa, então tudo é possível. Sensacional, cara. São as possibilidades e as necessidades. É. E olha a importância da informação, né? Vou bater na tecla de novo do preço. E eu tô batendo nessa tecla porque é a importante. preocupação É. principal quando se fala de qualquer contratação, Sim. né? Preço. Mas o simples fato de a gente saber que hoje a gente acha no mercado eletrodomésticos que tem essa possibilidade, Sim. Acho. faz com que mais pessoas comecem a procurar esses equipamentos, esses eletrodomésticos, com uma demanda maior, redução de valor. Sim. Sim. Que eu acho que é a ideia de onde a gente quer chegar como sociedade, né? Sim. As possibilidades que a gente tem, a tecnologia está cada vez mais intrínseca na nossa sociedade. Com certeza. Ou A gente gritante, né? Como você fala, eu adoro essa palavra, É. gritante, velho. A gente fez um episódio gravando com as crianças aqui, eles falaram muito de tecnologia. Não. 7, é 8 piada. anos. Só. Então, em Criançada algum que- momento, a gente vai chegar num ponto que, a tecnologia já é do dia a dia. A gente perguntou como que vocês imaginam a casa no futuro. Cara, teve algumas respostas que a gente tava aqui assistindo e a gente falou, não é possível que eles estão falando isso. Pensando muito em segurança, né? Tudo eles falavam assim, através do aplicativo a gente vai Sim. ter a segurança, Sim, não sei. Sim. E são coisas que já existem, né? E eles já têm esse conhecimento e... Eu vou te falar hoje, Inclusive, aproveitando. a gente vai colocar o card aqui em cima, ou aqui em cima, para vocês já assistirem. E assim, aproveitando esse gancho, hoje, né, a gente trabalha com um tipo de sistema, mas a tendência, sim, mundial, é tudo que se trabalhe via nuvem, via cloud. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, eu vou montar um sistema de home theater, de som ambiente. Na grande maioria das vezes, eu tenho que ter uma sala técnica, com rack, com receiver, com sistema de multi-room, esse tipo de coisa. Agora, a gente está na era do smart speaker. Então, que seria isso? smart speaker é o seguinte, para você montar um sistema de home theater hoje, você precisa de um amplificador, que é o receiver, tá? Aí você precisa de um condicionador de energia, que faz o controle da variação de tensão, que vem da rua. Certo. Aí vamos falar de caixas de embutir. Você vai precisar ou caixas de embutir, ou caixa-torre, ou bookshelf. Caixa de embutir é no teto. Caixa-torre são aquelas grandes que vão na lateral do home. Sim. Né? Você tem uma central sempre em cima do móvel. A bookshelf são os filhotes da torre que vão em cima do móvel, as três. Tá? Então, para você sempre fazer um sistema de home theater, você tem que ter um sistema 5.1. 3 caixas frontais, 2 surround e um subwoofer. Isso é básico, tá? E aí, para isso, você vai ter que ter, além dessas caixas de som, você vai ter que ter um receiver, que é um amplificador, que faz o gerenciamento e processamento do sistema de áudio e vídeo, e o condicionador de energia, que faz o controle da variação de tensão. Quando você entra nesse sistema de smart speaker, por exemplo, o que você vai precisar ter para fazer um sistema de home theater na sua sala? Você vai ter uma barra, um soundbar, Certo. tá? Que ele já vai simular o sistema Dolby Atmos, que é uma imersão de 360 graus. Você vai ter um subwoofer e você vai ter 2 caixas surround, embutida no forro, ou pode ser in-wall é na parede, ou com suporte. Legal. Você não precisa mais de subwoofer. Desculpa, você não precisa mais de receiver. E o condicionador de energia, talvez. Tá? Com isso, você tem uma economia significativa. Legal. Aí você fala assim, pô, mas e aí, se eu quiser expandir para outros ambientes? Esse sistema de smart speaker já está conectado na rede. Ele já vai para a nuvem. Ele já se comunica com a sua interface de comando de voz. Uhum. Entendeu? Ou seja, o Spotify, né? Spotify, vai. Entre outras. O streaming está na nuvem. O comando de voz está na nuvem. A conexão dessa caixa está na nuvem. Aí eu quero fazer outros ambientes. O que eu preciso fazer? Simplesmente, eu preciso ter um ponto de alimentação de energia nos outros ambientes Certo. e pôr um par de caixa ou uma caixa só. E todas elas se comunicam através da rede. E você tem um feedback de tudo de forma simples e intuitiva. Entendeu? Você faz isso com o sistema de áudio e vídeo. Você pode fazer isso com o sistema de ar-condicionado. E através do comando de voz, você gerencia tudo. Então, isso é tendência mundial.
Aula. Aula. Aliás, foram tantas dicas aqui em 1 hora, né, que... Porra. E, cara, isso hoje em dia, por exemplo, é um lance para nós como canal especializado, é maravilhoso, porque, primeiro, que o meu tempo de execução e instalação na obra reduz em, eu vou te falar aqui, em 80%. 80%. Então eu preciso passar cabo para um monte de lugar, entendeu? Eu preciso ter um ponto de alimentação de energia e preciso ter uma rede muito boa. Sensacional, cara. Entendeu? E assim, quando você quiser expandir, cara, é simplesmente, tem tomada nesse ambiente? Tem. Pôs na tomada, configurou na rede, acabou. Simples. Tá na nuvem. Entendeu? Isso é tendência mundial. Ar-condicionado integra da mesma forma, cortinas e persianas da mesma forma. Entendeu? Hoje é um investimento um pouco maior? Claro que sim. Sim. Porque é uma tecnologia muito atual. Muito atual. Mas digo pra você que daqui, sei lá, 5 anos, mais ou menos. já vai estar com um preço bem mais competitivo. Você vai começar a perceber muita coisa assim no plug and play, entendeu? É uma analogia... o aumento da demanda. Sim. Exato. Uma analogia é a placa de energia solar. Exato, um pouco, né? fotovoltaico. A gente colocar 10 anos atrás, Cê é o louco. retorno demorava um pouco. Hoje o retorno acho que é de 2 anos, mas alguma coisa assim. O retorno do seu investimento. Acho que é mais talvez ou até menos menos. isso, até menos. Então, Porque você o preço vê é essa muito mais mudança. competitivo, né? Hoje em dia você passa em qualquer rua, ou pelo menos 1 ou 2 casas já tem a Uhum. placa de energia solar. Já tem. Então já tá começando a mudar esse mercado. Sim. Você vai em lojas grandes, você já encontra lá para vender uma coisa que não tinha 10 anos atrás. Exatamente. Então o que você tá falando, a tendência é... Mas mesmo assim, ainda você precisa de um profissional muito capacitado para fazer aquilo funcionar da forma correta. Vai pegar entendeu? o... E aí é o que eu volto a dizer lá, né? Quando eu entro no orçamento e o cliente compara o meu sistema com outro sistema e fala assim, o do cara é 40% mais barato. Cara, o que vai entregar? Qual que é a certificação? Qual que é o conhecimento técnico que ele tem? Entendeu? E aí, quanto vale a tua paz de novo? Porque, esse é o mais importante. Eu garanto em contrato o que a gente vai entregar na casa do cliente. E, de fato, a gente entrega. Né? A gente tem hoje, aí, com quase 15 anos de operação, muitas casas inteligentes aí no Brasil todo. Bacana. E se eu tivesse essas casas todas, todo mundo me ligando, não, falando que tá falhando, eu tava o serviço louco que já. você faz não é entregou ali e acabou, não. Tem o pós ainda, né? Tem. Porque não pode falhar depois. E prestem atenção em uma palavrinha. Em contrato, hein? Olha a diferença. Em contrato. Olha a diferença sempre do profissionalismo. Exatamente. Não é verbalmente. Hoje, não, cara. E assim, hoje, por exemplo, eu tenho um sistema dentro, eu fiz um projeto de uma casa inteligente. Eu tenho um sistema que eu consigo fazer o quê? O gerenciamento da casa de uma forma muito mais ampla. Te digo como. Toda a casa do meu cliente está integrada, está conectada. Beleza. Então, ele tem uma casa, vamos hipoteticamente falando, de 1.000 metros de área construída. Certo. Tem alguns lugares, alguns ambientes da casa que ele costuma não frequentar. Vamos lá, sala técnica, a sala da bomba da piscina dele. Eu consigo, através da automação, do monitoramento do sistema, verificar se a lâmpada dele está queimada lá. E eu vou avisar o caseiro dele ou ele e falar assim, a lâmpada da sua sala de máquinas está queimada. É uma coisa simples que faz diferença. Pensa num, sei lá, um sábado de noite, você tá lá na piscina aquecida e dá algum problema, você tem que ir lá. E não tem luz. Exato. Mas você já... A gente faz um sistema, uma orientação preventiva também. Muito bacana. Não é só a entrega da tecnologia, a gente faz a prevenção. Então, a gente consegue posicionar o cliente do que pode acontecer e o que de fato está acontecendo e ele não está vendo. Um exemplo que a gente estava conversando um pouco lá fora era sobre ar-condicionado, né? Exato. Que a gente conversou, né? Que existe já uma tecnologia para isso, que ainda tem que também é na nuvem. Exatamente, né? Que eu consigo gerenciar a performance do ar-condicionado, o desempenho das peças, o problema técnico que a peça vai gerar em quanto tempo. Em quanto tempo vai gerar esse problema. Entendeu? Então tem uma peça lá que, vamos falar assim, tem uma vida útil de 5.000 horas. Cara, tá com 4.950 horas. Daqui 50 horas vai quebrar. E aí o cara já prevê isso e o sistema dele não para. Entendeu? Isso é só um dos exemplos. É só um dos exemplos, né?
É o que você falou, né? Como que é? O prevenir do que... É a Aquelas questão frases. de você prevenir e não remediar. Exato. Essas frases aí. Mas isso eu acho que é A sua experiência. o mais importante de tudo. Então, hoje, o que falta, volto a dizer, o que falta muito no mercado é a questão de informação. O cliente tendo a informação, ele tem tudo. A grande maioria, quando ele fecha um sistema, ele vai muito na emoção e volto a dizer, né? Eu sempre pergunto pro cliente, o que é automação para você? Sim. E ele sempre, a grande maioria me responde a mesma coisa. É um botão que sobe e desce a cortina, o controle de intensidade da lâmpada. Tá, o que mais? Ah, o ar-condicionado também. Tá bom, o que mais? Eles não sabem me responder. Ou seja, o cliente ele contrata um serviço que ele não sabe de fato o que está entregando para ele. E automaticamente, por isso que ele pensa que é uma coisa barata? É tudo igual. É. Aí você tem... é só fazer isso, é só colocar pra acender, abrir a cortina. É isso aí, é Não. tudo igual, não é. Não é. Entendeu? Quando você pensa aí do que você quer de inteligência, o que você quer de conforto, de bem-estar, e principalmente de funcionalidade linkada diretamente com a paz. Sim. E por isso que talvez ele se agarre muito no preço. Porque ele nem tem a clareza das possibilidades que ele tem. Ele não tem a clareza da experiência que ele pode viver. Né? Exato. E aí, assim, mais uma vez, infelizmente, a gente já está quase estourando o tempo, mas eu queria falar uma coisa que em cima disso que a gente conversou até agora. Você merece isso. Você merece essa experiência. É merecimento seu. Isso é seu. A questão de como você vai pagar, aí é planejamento, quando você vai fazer essa implementação. Isso tudo é planejamento. Mas é merecimento de cada um. Todo mundo merece. Todo entendeu? mundo merece. É direito seu. Exatamente, cara. A gente trabalha para quê? Para proporcionar um bem-estar para nossa família, para a gente, Sim. entendeu? Exato. E a gente vive num mundo 100% tecnológico. Por que você não pode usufruir de tudo isso de forma correta? E aí o que acontece? E usufruir de verdade, De né? verdade. A gente acha que a tecnologia é só o celular e... Alexa, o próprio celular a gente não usa a capacidade usa, total cara. dele. Eu vou te falar, não usa. É que nem o nosso cérebro, né? Não usa. A gente não usa, cara. Então, merecimento e, cara, é você parar e pensar no ir na onda da grande maioria. Eu quero ter porque eu quero ter sistema de automação. Não, você quer ter sistema de automação porque eu vou auxiliar a tua vida. É isso que você tem que pôr na cabeça. Entendeu? Ponto. Entendeu? E aí, também a questão da experiência que você quer receber. Fazendo um comparativo, né? Que a gente tava até batendo um papo agora há pouco da questão de carro. Né? Uma vez eu fui numa palestra, né, de mercado de luxo, onde o pessoal estava fazendo a apresentação da Ferrari 458 Itália. Cara, a apresentação foi incrível, incrível, incrível. Onde ele fala da experiência, onde ele fala do que ela entrega para você, entendeu? Do que proporcionou no seu dia a dia. Em nenhum momento fala de preço, tá? E é o seguinte, esse lance que aconteceu, na verdade, foi o lançamento da 458 Itália. Tinha não sei quantas unidades à disposição para venda, para a pré-venda naquele evento. Vendeu tudo e ficou com uma fila de espera com o dobro. Só pela apresentação, ninguém sabia quanto custava. É a experiência, né? Ninguém sabia quanto custava. Mas o cara falou, eu quero. Entendeu? Só que a grande maioria das pessoas compara, né? Você vê propaganda da Ferrari e da Lamborghini na televisão? Eu nunca vi. Da Porsche? Nem, como que fala no Instagram lá que aparece... Odeio aquilo, velho. Que aparece, como que fala? Patrocinado? Anúncio. Nem isso, velho. Não precisa, Não velho. precisa, em nenhum lugar. Não precisa, entendeu? Porque o cara já entendeu que ele quer aquela experiência. E o que acontece no mercado de automação é exatamente a mesma coisa. Por que o cara vai lá, ele
prefere comprar uma Ferrari do que É que não tem nem carro nacional, né? Esportivo. Mas, porra, o cara anda de Volvo e aí fala que, pô, tô andando de Volvo e ele não anda com aquelas marcas chinesas que tem um monte de tecnologia legal também. Que é de Volvo por quê? Porque entrega mais. Porque ele confia. Entendeu? Porque é uma experiência diferente. Entendeu? Porque ele tem uma retaguarda. Então, mano. o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho, eu bato muito na questão de informação. Informação para o cliente final e principalmente para o profissional que auxilia o cliente no projeto de arquitetura e de engenharia. Porque a partir do momento que o profissional de arquitetura e engenharia tiver todas as premissas e conceitos e informações corretas de como constituir um sistema de automação, ele vai agregar muito valor ao projeto dele e vai deixar o cliente dele extremamente satisfeito. Verdade. Entendeu? E só para complementar aí, para a gente encerrar, eu lembrei, né, de um caso que foi eu não lembro o nome, mas o presidente do Barcelona, na época que contratou o Ronaldinho Gaúcho, ele dando uma entrevista falando como ele contratou o Ronaldinho Gaúcho. Porque na época, as propostas, eu não vou lembrar quais os times que tinham, mas tinham outras propostas, se eu não me engano, uma inclusive do Real, que eram propostas melhores financeiramente do que a proposta do Barcelona. Mas ele chamou o Ronaldinho Gaúcho para uma reunião, e aí ele falou, pus o Ronaldinho Gaúcho lá na sala de reunião, com uma caixa fechada lá, e aí ele ficou lá sem saber o que era aquela caixa e tal. Eu cheguei para ele e falei, é o seguinte. Aí abriu a caixa, aquela caixa era com a história do Barcelona, e aí ele começou a explicar pro Ronaldinho, olha, é o seguinte, eu sei que as outras propostas, financeiramente, são melhores do que a minha. Mas, deixa eu te contar uma historinha aqui, ó. Aqui, ó. O Barcelona é isso aqui, a sua experiência vai ser isso, aqui você vai ter isso, assim, assim, assado e tal. Ele trabalhou a experiência que o Ronaldinho Gaúcho teria no Barcelona, que era totalmente diferente da experiência que ele teria nos outros clubes. E, a história a gente sabe com quem que o Ronaldinho Gaúcho fechou e qual foi a experiência que ele teve e que ele proporcionou pro mundo inteiro que gosta de futebol. E o que hoje ele é, né? Pro time, né? Vai passar 100 anos, esse cara vai ser lembrado pra sempre. E assim, obviamente que nas suas devidas proporções, cara, eu mostro pra você o que tem de mensagem de cliente meu quando eu faço uma pergunta. Como é que tá? O que você achou? Cara, tem inúmeras mensagens. Nossa, assim, cara, ficou incrível, muito mais do que eu esperava. Obrigado pelo atendimento. Seus profissionais são muito capacitados, têm respeito. Não tenho preocupação nenhuma deles estarem trabalhando na minha casa. E isso, pra mim, cara, não tem preço. Vale muito mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro mesmo. Esses dias eu me emocionei, até falei com um cliente, falei assim, porra, cara, você quase me fez chorar com esse depoimento seu aí. Legal, muito cara, louco. É gratificante demais. Não tem preço, não. É isso aí. Legal. Então deixa a sua mensagem final, velho. Pessoal, a minha mensagem final é o seguinte, sempre busque informação, faça comparativo com coisas boas, e você merece uma experiência boa, você merece o melhor, você merece conforto e merece a tecnologia a seu favor, sempre. Valorize a sua família e deixa a gente trabalhar para vocês. É isso, não vou nem... Já corta, né? Acabou. Mensagem perfeita. Mas, pô, cara, de novo, obrigado por tudo. Eu que agradeço, Obrigado pelas dicas, pelas informações. Tô sempre à disposição. Não é nem a gente agradecer. Acho que quem assistir esse conteúdo aqui de hoje, cara, vai ver que... Eu garanto que alguma coisa vai mudar na sua vida. Alguma coisa você vai pesquisar, você vai atrás, e esse é o mais importante, né? Esse é o intuito. Nós conseguir despertar a curiosidade em cada um que está assistindo, para ir atrás de informação, de acesso e ver que é possível. E não pense que é só coisa para milionário, não, viu? Todo mundo pode ter essa tecnologia aí, né? A seu favor. Escutou aí, né? Então, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruninho, aí, todo o estúdio aí. É isso. Eu queria agradecer também mais uma vez pelo seu tempo e principalmente pelas informações, né? Eu que agradeço, pô. Maior satisfação. Show demais. Como uma mensagem final, velho, ele já falou tudo. Mas é isso. Você merece
essa experiência. E a mudança do mindset é: qual é a experiência que você deseja? Isso é individual. Exato. A tecnologia já te proporciona isso. Qual a experiência que você deseja? Qual a experiência que você merece? Que a sua família merece? É isso. Você como profissional, arquiteto, engenheiro, qual é a experiência que você quer demonstrar para o seu cliente que ele merece? E dar essa possibilidade. Agregar esse valor no seu projeto e, obviamente, para o cliente, que é o objetivo, né? Então, gratidão. Gratidão a vocês por terem nos assistido. Deixa aí seus comentários, né? A gente vai colocar, obviamente, os contatos do Quitério, da empresa dele. Mas deixa seus comentários, deixa suas dúvidas para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente entrega para vocês. As dúvidas com relação à casa inteligente, as possibilidades, né? Pode deixar aqui embaixo, pode chamar ele através dos contatos que a gente vai deixar aqui embaixo. E é isso. Gratidão e vamos que vamos. Obrigado. Valeu.